Gente, para você entender o contexto do que nós vamos ler agora, eu tenho que explicar para você. O rei Davi estava velho, estava morrendo, e ele tinha um filho, o filho mais velho dele, chamava-se Adonias. O que Adonias fez? Fez uma festa antes do pai morrer. Olha a dor de cabeça que ele causou para o seu pai e para o seu irmão Salomão. Fez uma festa, pegou o principal capitão de Davi, que era Joabe, se uniu com umas 10 pessoas que faziam parte da cúpula real, e nessa festa ele se autoproclamou rei de Israel. Só que não era ele que deveria ser rei. Quem iria ser rei era Salomão. Então, Betseba, a mãe de Salomão, Natã, o profeta, foram até Davi, e ela falou o seguinte, no leito da morte dele, falou: Davi, você não disse que Salomão é que seria o rei de Israel? Ele falou: sim, pois Adonias está dando uma festa agora, dizendo que ele é o novo rei de Israel, usurpou o trono do irmão, e está lá, banquete, comida à vontade, bebida, e está dizendo: eu sou o novo rei. Então Davi ordenou ao profeta Zadok, ao profeta Natã, que levasse Salomão a um determinado lugar e o consagrasse a rei. Quando Salomão foi consagrado a rei, tocou-se a trombeta. Adonias, no meio da festa, ouviu a trombeta. Joabe disse para ele: olha, está tocando a trombeta, está tendo um alvoroço em Israel. Ah, mas o que será? E entrou um cidadão e falou: trago notícias não boas para você. O rei acabou de proclamar que Salomão é o novo rei de Israel, que ele é o seu sucessor. Quando o rei morrer, automaticamente quem assume é Salomão. Então Adonias ficou desesperado, porque ele tramou. O que iria acontecer na trama dele? Ele ia dar o banquete, ia terminar o banquete, ele ia matar Salomão, porque Salomão não ia aceitar perder o trono para o irmão, porque não era de direito dele. Você já ouviu falar de golpe de Estado? Quem já ouviu? Adonias queria dar golpe de Estado, queria tomar o poder. Quando ele descobriu que Salomão havia se tornado rei, o bichinho correu, foi lá para o altar. E olha o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Capítulo 1, versículo 50 de 1 Reis. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Em outra tradução é no chifre do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo ao quê? A espada. Ué, mas ele não queria matar Salomão? Agora estava chamando Salomão de Senhor.
Por quê? Porque ele disse, seu servo, não mate seu servo. Ele se colocou na condição de servo. E ele grudou no chifre do altar. Jefferson, coloca aí, por favor, para que as pessoas, elas venham ver. Olha aí. Esse era o altar. Aí dentro desse altar, no meio desse altar, era onde se sacrificava o animal pelos pecados na lei antiga, antes do Senhor Jesus vir. Quando a pessoa pecava, quem pagava pelo pecado dela era o animal. Tinha que sacrificar em cima do altar, para que o pecado da pessoa fosse cancelado. Hoje, Jesus é o Cordeiro. Jesus já sacrificou. Diga glória a Deus. Os chifres são aquelas pontas que você está vendo ali. Ele entrou dentro desse altar, apagado, claro, sem o fogo, colocou a mão no chifre, segurou e falou: daqui eu não saio. E ao pegar no chifre, por que chifre? Porque Jesus é o Cordeiro, já estava fazendo uma premedição ao sacrifício maior, que seria o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Ele grudou no chifre e falou: daqui eu não saio, enquanto o rei não jurar que não vai me matar, porque eu tramei contra a vida do rei, eu tentei destruir a vida do rei. Então o rei tem que jurar. O rei era o que dele? Irmão. Gente, o que o altar? Por que as pessoas seguravam no altar? Teve Joabe também, que foi, o Joabe tentou fazer a mesma coisa, mais para frente, e Salomão não teve misericórdia não, passou a régua, mata ele no altar mesmo, ele havia feito um monte de atrocidades, depois nós vamos falar sobre isso numa situação que a gente tiver aqui pregando sobre isso. Mas olha ali, quando nós pecamos, gente, aonde é que nós seguramos? Aonde é que nós entregamos os nossos pecados? No altar. Presta atenção, o altar é o lugar mais sagrado que tem nesse mundo. A sala do presidente da República não é mais importante do que o altar de Deus. A sala da Casa Branca, nos Estados Unidos, que é o centro, é onde o mundo é comandado, não é mais importante do que esse altar que você está vendo aqui. O altar é o lugar de entrega da vida da pessoa, é o lugar onde ela se apega com Jesus. Diga graças a Deus. Ele pecou e se apegou aonde? Ao altar. E hoje, quando nós pecamos, a quem nós se apegamos? Ao Senhor Jesus. O altar é o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aqui, onde você está vendo, tem cura da AIDS, aqui tem cura do câncer, aqui tem cura do coronavírus, aqui tem transformação de vida. O mendigo se torna empresário, o zero à esquerda passa a ser zero à direita. Diga glória a Deus. O miserável, ele prospera. O altar é um pedaço do céu aqui na terra. Diga graças a Deus. Ele se apegou. Aí olha o que Salomão falou. Respondeu Salomão no 52. Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, o quê? Morrerá. Teve sentimento aí de Salomão? Aprende isso, gente.
Eu sei que às vezes você vê lá o seu filho drogado, você vê lá o seu filho encachaçado, aí você fica passando a mão na cabeça. Gente, aprende isso. Você tem que falar o que é certo, o que é justo, mesmo que doa. Diga glória a Deus. Não estou falando para você escorraçar, mas você não pode, meu filho, tá bom, tá. Não pode. Tem que falar, você errou, rapaz. Você tem que se consertar, você tem que se arrumar, você tem que ser homem. Você tem que crescer, você parece uma criança. Tem que orientar, sem sentimento. Porque se você colocar o sentimento no meio, gente, vai atrapalhar. Você já viu o médico operar parente? Não opera, porque atrapalha. Então, às vezes as pessoas querem orientar com sentimento. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho um amigo, que de vez em quando ele está nas cachaçadas aí da vida, está se metendo com coisa errada. Um dia ele me ligou e falou, rapaz, o bicho é meio doido, eu acho. Bicho é o modo de falar, né? O Roberto Carlos falava. Ele me ligou e falou assim, eu falei, o que você está fazendo na vida? Estou fazendo uns contrabando aí. Eu falei, rapaz, você é louco falar isso no telefone? E outra, fazendo besteira. Fui falar com ele um dia, ele ficou irritado comigo. Ele falou, você não é meu amigo não. Eu falei, não sou seu amigo por quê? Não, porque você está falando aí, me chamando a atenção, só briga comigo, poxa. Você não fala uma coisa que me alegra? Eu falei, que te alegra o quê, rapaz? Você só faz coisa errada. Você quer que eu dou risada? Que legal, você está roubando os outros, que bacana. O sentimento atrapalha. Salomão não teve sentimento. Ele falou, tudo bem, se ele é homem de bem, que viva. Se ele é homem ruim, vai morrer. Aí o Adonias foi perdoado. Diga graças a Deus. Olha para a pessoa lá e fala para ela, mas tem uma coisa, Deus sabe todas as coisas. Aí Adonias passou um tempo. Lá no 1 Reis 2, versículo 23. Vou explicar de novo agora outra coisa que aconteceu nesse inteirinho. O Adonias, Davi, quando estava morrendo, existiam as mulheres de Davi, naquela época, e as concubinas. O rei tinha as concubinas, era propriedade do rei. E tinha uma concubina, a sunamita. Ela era uma sunamita. Essa concubina, gente, ela não tinha relações com Davi, porque Davi já estava morrendo, Davi estava muito, muito mal. Mas ela cuidava de Davi. Davi, quando estava com frio, ela o abraçava e cuidava dele. E estava ali dando atenção para ele até a hora da sua morte. Pois bem, morreu Davi. Aconteceu isso aí. Um bom tempo depois, o Adonias chega em Betseba, a mãe do rei, e fala assim, Betseba, queria te pedir um negócio aí. Ela falou, pode falar. Você vem em paz? Não, estou em paz. Eu estou em paz. Mas eu venho te pedir um negócio aí. Betseba, fala com meu irmão, que eu não ganhei nada. Meu pai morreu, eu não tive nada, não tenho nada. O rei é ele. Fala para o meu irmão lá, Betseba, você que é mãe dele, Adonias era filho de outra mulher. Fala para ele me dar aquela concubina do meu pai.
quero ela. Olha para mim, gente. Você é filho do rei. Você tem um reino na mão. Você tem a mulher que você quer para a sua vida naquela época. E você vai escolher a mulher que cuidou do seu pai. A mulher que era propriedade do rei. Olha só. Agora vamos ler. 23. Perdão, 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior? Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhes aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje, o quê? Morrerá Adonias. Se a pessoa não entende a Bíblia, ela fica meio doida, sabia? Por quê? Deus condena o homicídio. Mas o que Deus mais condena é o homicídio entre familiares, entre irmãos. Lembra de Caim e Abel? Deus condenou Caim ou não condenou? Tu vai colher agora que tu plantou, Caim. O sangue do teu irmão clama da terra. E por que que Deus não condenou Salomão? Por que que Deus não condenou Salomão, que mandou matar o próprio irmão? Ele morreu. Ele falou: vai lá e mata ele. Por quê? Porque quando Adonias grudou no altar na primeira vez, e suplicou, e pediu perdão, aquilo era mentira, aquilo era falsidade, aquilo era remorso, não era arrependimento. Ele não estava arrependido, porque se ele estivesse arrependido, ele não queria as coisas que só o rei podia ter. E quando foi que ele se condenou? Quando ele pediu a concubina. Ou seja, o que Salomão e Deus entendeu? Deus entendeu que Adonias nunca se arrependeu de ter dado golpe. Nunca. Muita gente passa pelo altar, muita gente sobe o altar, desce o altar, mas a vida não muda. Por quê? Porque não é só subir o altar, não é só ficar grudado no altar, não é só chorar no altar, não é só se derramar no altar, não é só isso não. Tem que ter sinceridade, tem que ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Tem que ser verdadeiro diante de Deus. Você quer que a sua vida mude? Quem quer? Diga: eu quero. Então, quando você sobe o altar, você tem que subir com sinceridade. Quando você entrega a sua vida para Deus, você tem que entregar com sinceridade. Tem que ser verdadeiro o que você está falando. Quando você pede perdão para Deus, você tem que pedir com sinceridade. Tem muita gente que não é sincera, passa pelo altar, ou está no altar, mas ela não é o quê? Sincera. Se ela não é sincera, ela não usufrui do bem que o altar oferece. Gente, o altar tem tudo de bom para a nossa vida. Diga graças a Deus. O altar tem saúde, o altar tem paz, o altar tem alegria. Mas quando você subir no altar, seja sincero com Deus. Seja sincero com o que você faz. Seja sincero, gente. Lá em Malaquias capítulo 2,
Deus fala sobre os sacerdotes. Os sacerdotes que subiam no altar e sacrificavam. Sabe o que Deus falava? Eu vou pegar o excremento do sacrifício de vocês e vou jogar na cara de vocês. Deus falou para os pastores daquela época. Deus falou para os sacerdotes daquela época. Por quê? Porque eles tinham um sadio, eles tinham o melhor e ofereciam o que no altar? O pior, o que sobrava. Tem gente que não entende a questão da oferta, ela fica martelando negócio de dinheiro, de coisa. Gente, oferta é espiritual. A oferta que você faz para Deus é o melhor que você tem que fazer. O melhor nem sempre é o maior. Lembra da viúva pobre? Ela deu 2 moedinhas. E Jesus falou que ela foi mais abençoada que os outros. Porque ela deu com sinceridade. Por que muita gente, às vezes a gente chama você, vem aqui na frente, você que não é batizado no Espírito Santo, vamos orar. Vem aqui na frente você que está doente, vem aqui na frente você... E às vezes a pessoa vem e volta para o lugar do mesmo jeito. Porque é o seguinte, nós somos os pastores, nós somos limitados, nós somos pecadores. Nós só podemos chegar com você até o batismo nas águas. Do batismo das águas para lá não é mais com a gente, aí é com o Espírito Santo. É espiritual, depende mais de você, ou, aliás, depende só de você, de mais ninguém, para o Espírito Santo descer. Mas você tem que ser sincero com Deus. Você tem que ser sincero com quem? Com Deus. Tem que tirar a falsidade do seu coração, tem que mudar, gente. Tem que parar de fazer de Jesus um pronto-socorro. Jesus não é pronto-socorro. Sabe o que é pronto-socorro, né? Você vai no pronto-socorro passear? Não, você só vai quando está ruim. Está ruim? Vai para o médico. Tem gente que faz isso, está ruim, vem para a igreja. Melhora, some. Piora? Não, gente. Faça de Jesus o esconderijo do Altíssimo. Diga glória a Deus. Habite com Ele. Tá bom? Fica. Tá ruim? Fica. Você não está aqui pela comida que perece. Você não está aqui pelo material. Você está aqui pelo espiritual. Você quer paz, não quer? Eu quero, meu irmão. Então um altar. Por que o altar não funcionou? Por que Deus não condenou Salomão? Porque Deus aprovou a morte de Adonias. Deus aprovou. Porque ele não foi sincero no altar de Deus. Tem que ser sincero aqui em cima. Tem que ser verdadeiro. Olha, talvez você que tem um coração bom, o coração de Deus, você já ouviu muitas vezes de pessoas o seguinte: você é bobo, fulano. As pessoas fazem de você de gato e sapato, porque você é bobo. Quem já ouviu isso? Você não é bobo não, meu filho. Você é de Deus. O seu coração é de Deus. Talvez você está sofrendo hoje, porque você não vê maldade nos outros. De tão gente boa que você é, de tão coração bom que você é, você não consegue ver maldade nos outros, e os outros passam a perna de você às vezes. Aí de repente você até fica desiludido em ser bom, porque você fala: poxa vida, o que adianta? Eu vou tratar todo mundo com rigidez agora. Não faça isso. Se você se apegar ao altar com sinceridade, gente, o altar é Deus, é Jesus, amém, gente? Se você se apegar a Deus com sinceridade, você vai ter tudo de bom na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus.